de você se assentar. Já oramos aqui, mas eu quero te convidar a elevar mais uma vez os seus pensamentos ao Senhor, a exaltarmos o nome daquele que é digno de todo louvor. Jesus, Tu és Senhor. Jesus, Tu és Senhor sobre tudo. Jesus, Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Tu és Senhor sobre as nossas famílias. Tu és Senhor sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Tu és Senhor sobre nossa cidade, sobre a nossa nação. Tu és Senhor. Tu és Senhor. E nós aguardamos o dia, Senhor, ansiosos em que todos os joelhos se dobrarão diante de Ti. Toda língua confessará que o Senhor é Deus, que Tu és o Senhor. Senhor, nós aguardamos ansiosos por esse dia. E desde já, nós proclamamos essa verdade: o Senhor é Deus. Tu és o Senhor sobre todas as coisas, para sempre. O Senhor sempre foi e o Senhor sempre será. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Tu és santo e nós te adoramos, Senhor. Se nós estamos aqui nessa noite é por causa do Teu amor que nos encontrou. É por causa do Teu domínio sobre todas as coisas. É porque o Senhor é digno. Nós estamos aqui atraídos pela Tua dignidade, Senhor, pela Tua santidade, pela Tua beleza, pelo Teu poder. Nós te adoramos, Senhor, por quem Tu és. Nós proclamamos o Teu poder sobre todas as coisas, Pai. E o Senhor está aqui neste lugar. O Senhor está conosco, assim como o Senhor prometeu na Sua palavra cada dia. Nós te louvamos por isso, Jesus. Te louvamos porque o Senhor é tão bom, é tão grande, é tão digno. E o Senhor se revelou a nós, que não éramos merecedores, que não somos merecedores. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos e nós te pedimos, faz o que o Senhor quiser fazer nesse lugar. Faz o que o Senhor quiser fazer em nós. Nos submetemos e tudo que nós desejamos é que o Senhor opere em nós conforme a Tua vontade, conforme o Teu poder. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Invocamos o Teu nome, Jesus, e Te adoramos. Cordeiro Santo de Deus, Deus poderoso, Deus eterno, Santo e único Deus, nós Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Aleluias. Tantas palavras já foram proferidas aqui nessa noite. E há um espírito de liberdade nesse lugar. Há um direcionamento do Senhor para corações serem libertos nessa noite. O Senhor está nos despertando para isso. O Senhor está falando conosco sobre isso. E a palavra de Deus nos diz que onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A liberdade para adorá-lo, pelo contexto, a liberdade para se manifestar livremente do Senhor, diante do Senhor, mas a libertação. Onde o Espírito do Senhor está, há a verdadeira liberdade. E o Senhor está em nosso meio. O Senhor está em nosso meio, operando ainda hoje, como Ele operou no passado. Quero que você abra comigo a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 13. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. É uma passagem já muito conhecida. Nós vamos meditar nela juntos nessa noite. Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou para perto e disse: Mulher, você está curada da sua doença. Então ele a tocou e no mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou indignado porque Jesus a tinha curado no sábado. Há 6 dias na semana para trabalhar, disse ele à multidão. Venham nesses dias para serem curados e não no sábado. O Senhor, porém, respondeu: Hipócritas, todos vocês trabalham no sábado.
Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para dar água? Esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? As palavras de Jesus envergonharam seus adversários, mas todo o povo se alegrava com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém. Pode se assentar, irmãos. Essa passagem é, como eu disse, já muito conhecida dos evangelhos. Essa mulher foi tocada por Jesus e ela é descrita aqui como uma mulher que havia sido... Não é vítima, né? Ela tinha uma enfermidade, havia 18 anos. Por muito tempo, quase 2 décadas, ela andava encurvada. E esse andar encurvado aqui, a palavra original, ela vai indicar que ela andava totalmente inclinada para frente. Ela não conseguia manter uma postura ereta. Ela não conseguia se erguer, ela conseguia andar, mas ela não conseguia se erguer. Ela andava totalmente curvada. O seu corpo ficava inclinado o tempo todo. Imagina que postura desconfortável. O tempo todo, você ali, como se estivesse com um fardo nas costas, sem poder se erguer, sem poder olhar para cima, sem poder olhar para frente. E era assim que essa mulher estava. Ela estava nessa condição havia 18 anos. No início do texto vai falar que Jesus, era um dia de sábado, e ele estava na sinagoga, que era o lugar comum onde os judeus se reuniam. Era ali a igreja deles. Eles iam ao templo para sacrificar, para oferecer ali, entregar suas ofertas, mas eles se reuniam nas sinagogas onde eles ouviam o ensino da lei, da Torá. E eles faziam isso no sábado, o dia sagrado. Eles estavam ali e Jesus, ele tinha por costume percorrer todos os lugares, como os evangelhos também vão registrar. Ele ia por todas as aldeias e povoados e ele ensinava nas sinagogas. O ministério de Jesus era completo. Ele veio como um verdadeiro sacerdote para nos representar diante de Deus, mas o sacerdote também tinha a função de instruir o povo na lei do Senhor. E Jesus percorria todas as aldeias ali, ele caminhava por várias localidades e onde ele chegava, ele ia à sinagoga. E ali na sinagoga, ele aproveitava para poder ensinar a palavra, para poder ensinar a lei. E o texto vai dizer que era justamente isso que Jesus estava fazendo. Na verdade, essa é a última ocasião registrada em que Jesus vai a uma sinagoga. Ele está ali encerrando praticamente o seu trabalho nas sinagogas. E ele estava ali quando diz que apareceu uma mulher enferma. Ela entrou naquele lugar. Ela não foi ali, talvez, por causa de Jesus. Mas ela foi ali para ouvir o ensino da lei, para ouvir a instrução do Senhor. Ela foi buscar a instrução de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui, constantemente, vindo à presença de Deus, para ouvir a palavra do Senhor, para aprender da sua lei. Ela apareceu ali e vai descrever essa enfermidade dela, que ela andava totalmente encurvada. Imagine uma pessoa que não consegue mais olhar ninguém nos olhos por 18 anos. Alguém que tem que fazer todas as atividades que uma mulher tinha que fazer naquela época, né? Ainda são muitas as tarefas de uma dona de casa, mas ela tinha ali inúmeras tarefas para fazer e ela tinha essa limitação, ela tinha essa restrição. O tempo todo ela tinha que conviver com isso, olhando somente para baixo, sem poder levantar os seus olhos, sem poder olhar para frente, mas só para baixo, só com o seu rosto voltado para o chão. E o interessante é que ela entrou ali e Jesus enxergou aquela mulher. Ela entrou naquele lugar. Aqui na minha versão diz: apareceu uma mulher, indicando que ela entrou no recinto onde Jesus estava. E Jesus enxerga a presença daquela mulher, que talvez as pessoas já tivessem se acostumado a não enxergar mais, a não se importar mais com a situação dela, a
ser indiferente. Mas Jesus enxergou aquela mulher. Ela não precisou chamar a atenção dele. A presença dela chamou a atenção dele. E eu quero chamar a atenção para alguns pontos nesse texto que a gente pode enxergar o cuidado de Jesus, o cuidado de Deus conosco. E o primeiro deles é justamente esse. No versículo 12 vai dizer que Jesus, ao vê-la, chamou para perto. Ele a viu. Ela não fez nada, de novo, para chamar a atenção de Jesus. Ela estava ali, no lugar onde ela residia, na sinagoga da comunidade. Ela foi como sempre ia aos sábados na sinagoga para ouvir a lei do Senhor, e Jesus estava lá. Aconteceu de Jesus estar ali. Ela foi para ouvir a lei do Senhor. Quando ela entrou ali para fazer o que ela sempre fazia, no seu temor de buscar a Deus, Jesus a viu. E o nosso Deus é um Deus que nos vê. Ele nos enxerga. E às vezes a gente não atenta para a grandiosidade dessa revelação. Muitas pessoas passam por nós, muitas pessoas convivem conosco, mas poucas delas realmente conseguem enxergar a gente, né? Principalmente nesse mundo que a gente vive corrido e agitado. A gente ainda mora numa cidade pequena, é mais comum as pessoas se conhecerem, saberem um pouco umas das outras. Mas mesmo assim, às vezes as relações se tornam muito superficiais. Em lugares maiores, as pessoas não conhecem o vizinho de porta, as pessoas não sabem quem está perto. As pessoas são só gente indo e voltando. São só vultos que não têm expressão. Mas Deus, Ele nos vê. Deus, Ele nos conhece no nosso íntimo. Ele vai dizer que quando nós estávamos no ventre das nossas mães, Ele nos viu ali, a substância ainda informe. Ele nos conhecia antes que nós fôssemos gerados. Ele nos conhece íntima e profundamente. E Ele é um Deus que nos enxerga. Ele conhece as nossas necessidades. Ele conhece o clamor dos nossos corações. E Ele não é indiferente. O livro de Hebreus vai descrever perfeitamente a relação de Jesus como nosso sacerdote. Vai falar a respeito dos símbolos que foram instituídos no Antigo Testamento e tudo aquilo que eles apontavam e como houve o seu cumprimento perfeito em Jesus. E vai dizer lá que Jesus Cristo, Ele é o nosso sumo sacerdote porque Ele se identificou conosco. Porque Ele assumiu a nossa forma. Era necessário que o sacerdote, ele se identificasse com aqueles por quem ele intercedia. E Jesus fez isso, Ele tomou a forma de homem. Ele se fez homem como nós, seres humanos, para que Ele pudesse ocupar o nosso lugar, sofrer as nossas dores, sofrer as nossas angústias, passar pelas mesmas necessidades. E Ele fez tudo isso sem pecado, para que Ele se identificasse conosco. Ele não é indiferente. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa interceder por nós de um modo perfeito, porque Ele conhece as nossas aflições. Ele se colocou no nosso lugar. Então Jesus vê essa mulher, assim como Deus nos vê em cada ocasião das nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus, Ele te viu quando você estava distante e Ele preparou uma ocasião para você ouvir, para você ver, para te trazer. Nós nem sequer buscávamos a Deus, eu não sei quanto a você, mas eu não tinha esse ideal de vida. Vou buscar a Deus, vou conhecer ao Senhor. Mas quando Deus me viu, quando Ele olhou para mim, Ele me chamou. E então eu pude ter no meu coração o Espírito Santo ministrando ali desejo de conhecer esse Deus. Então é Deus primeiro. É Deus que nos vê o tempo todo. Nós temos a mania de achar que Deus está longe, principalmente quando as coisas vão mal, principalmente quando a situação é difícil. Onde é que está Deus no meio disso tudo? Muitas pessoas perguntam em situações de tragédias, de grandes calamidades, onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, irmãos. Deus está no seu santo lugar. Mas Ele se inclina para nos ouvir. E Ele nos vê o tempo todo.
Isso é maravilhoso. Nós não servimos a um Deus que não se importa, a um Deus que é indiferente, mas um Deus que nos enxerga, um Deus que nos vê. Nós somos descritos na Bíblia como ovelhas do Senhor. Ele é o pastor e nós somos o seu rebanho, nós somos ovelha do seu pasto. O salmista vai dizer isso. E a gente pode até achar, né, que o pastor, ele tem ali o seu rebanho, ele vai lidar com o rebanho. Mas Jesus, ele é um pastor que conhece cada uma das suas ovelhas. E que ele cuida de cada uma das suas ovelhas. Ele não está se importando só com o rebanho. Ele quer cada uma das suas ovelhas. Ele vai dizer, olha, um pastor que tem 100 ovelhas, se ele vai lá guardar no aprisco e encontra só 99, o que é que ele faz? Ele deixa as 99 e ele sai em busca daquela uma ovelha. Então Jesus se importa com você. Jesus não se importa com a igreja do Nazareno apenas, com a coletividade, mas ele olha e enxerga você. Não só com a sua família, mas ele olha e enxerga você ali no meio. Seus anseios, seus desejos, os seus medos, Jesus conhece e Jesus se importa. E Jesus enxergou essa mulher ali no meio da multidão. E a segunda coisa que ele faz é chamá-la para perto. Ele a vê. Imagine Jesus ali, ministrando o seu ensino. Era um ambiente bem parecido com o de uma igreja hoje, né? Lugares para sentar, uma pessoa tem um lugar ali para falar. E ele interrompe o seu ensino, porque vê aquela mulher. E ela talvez, para não incomodar, já entra ali caladinha, até porque ela não... Naturalmente, ela já é alguém que chama a atenção, então ela quer passar bem despercebida. Mas Jesus a vê e chama ela para perto. Ele chama ela para o meio, ele chama ela para frente. E aí ele fala com ela para se achegar. E é o que Jesus faz conosco. A compaixão de Jesus fez com que ele realizasse milagres, prodígios extraordinários. Jesus não curava as pessoas porque ele queria fazer uma exibição do seu poder. Se ele quisesse fazer uma exibição do seu poder, ele atenderia o pedido dos filhos de Zebedeu. Faça chover fogo do céu. Vamos mostrar para esses incircuncisos aqui que o Senhor tem todo o poder. Jesus não precisava. Se ele quisesse mostrar todo o poder, ele não teria nascido numa manjedoura, não teria crescido como filho de um carpinteiro, não teria suportado aí 30 anos antes de iniciar o seu ministério. Ele não queria fazer isso para exibir o seu poder, mas ele queria revelar o coração do Pai, que é de compaixão. E é justamente por isso, porque ele nos enxerga como nós somos, porque ele conhece as nossas aflições, ele sabe que nós somos pó e cinza, ele sabe o que nos aflige, ele nos conhece, ele se compadece de nós. E quando ele se compadece, ele nos atrai para si. É o lugar onde nós encontramos refúgio, proteção, abrigo. O que é que uma galinha faz com seus pintinhos quando ela quer proteger? Ela esconde ele debaixo das asas. E é o que Jesus vai dizer: quantas vezes, Jerusalém, eu quis, como a galinha faz com seus pintinhos, te proteger debaixo das minhas asas. É assim com toda mãe. Quando aparece aí um perigo, chega perto. Com o pai, ele vai para perto do filho. E Deus se compadece de nós. E nós estamos ali, perdidos, distantes, expostos às ameaças, aos perigos. E ele vem e olha para nós com aquele olhar de compaixão. Não de julgamento, irmãos, não de condenação, mas de compaixão, de um verdadeiro amor. Aquele amor que Paulo mesmo, citado aqui, disse que nos constrange. Aquele amor que revela todo o nosso coração. Aquele amor verdadeiro e puro. E ele chamou essa mulher para perto. Assim como ele nos chama para perto de si. Para estarmos com ele. Para conhecermos a ele. A verdade, irmãos, é que as pessoas, elas confundem Jesus. A gente também já fez essa confusão com toda certeza. Você já deve ter feito, como eu fiz. Jesus com religiosidade.
De fato, nós temos uma religião, uma prática religiosa, mas Jesus é muito mais do que isso. Porque Jesus, ele não é só uma ideia de regras, de algo que a gente possa fazer de certo ou errado para a gente merecer o céu, ou para a gente não receber o castigo, ou para a gente ser abençoado. Jesus, ele eleva as coisas num patamar muito além de tudo isso, muito superior. Ele está falando de vida, de comunhão com Deus. Ele está falando, olha, Deus não quer que você venha para servi-lo. Deus não quer que você cumpra as regras bonitinho. Deus quer que você o conheça, que você esteja com Ele. Deus te ama de um modo tão profundo que Ele na eternidade anseia estar com você junto dEle. Porque esse amor quer que você esteja ali, não para fazer alguma coisa, não para servir, não para oferecer alguma coisa, mas para estar com Ele, desfrutar da presença dEle. Foi para isso que Ele nos fez, para nós estarmos com Ele. E aí no meio da história, no começo da história, a gente quebra isso. E a gente fica sem direção. E a gente começa a buscar outras coisas, outras razões para existir, ou a gente começa a perder o sentido de para que a gente existe, de por que nós estamos aqui, quando Deus claramente nos chama. É para estar comigo. Nós somos completos em Deus. Nós somos completos no Senhor. E Ele vê a mulher, Ele se compadece dela, Ele a chama para perto, Ele a acolhe, assim como Ele nos acolheu. E aí, Ele a cura, porque Ele faz uma declaração sobre ela. Ele olha, quando Ele a chama e ela chega perto, Ele diz, mulher, você está curada da sua enfermidade. Você está curada da sua enfermidade. Ele faz essa declaração antes mesmo de impor as mãos sobre ela. E aquilo que Jesus diz e a verdade são a mesma coisa. As promessas de Deus e a verdade são a mesma coisa. Não existe diferença. Se Jesus disse, é verdade. Porque Ele é o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Ele é a garantia, Ele é a certeza de tudo aquilo que Deus disse, de que se cumprirá, aquilo que ainda não se cumpriu. Ele estende as suas mãos, Ele a toca e diz então que no mesmo instante, a mulher que há 18 anos não conseguia se levantar, ela se ergueu, ela se endireitou e ela começou a glorificar a Deus. Jesus não esperou ela ir para casa, Ele não disse aquelas palavras e disse, olha, vai nessa fé. Mas naquele mesmo instante, Ele declara essas palavras, Ele toca nessa mulher e ela é curada. Ele é Senhor sobre tudo. Não há nada que não obedeça à voz de Jesus. Jesus disse isso sobre a vida dessa mulher. Jesus declarou aos ventos e à tempestade para que se acalmassem. E os discípulos ficaram boquiabertos porque eles olharam e, apesar de já terem visto Jesus fazer inúmeros milagres, eles disseram, quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Esse é Jesus, esse é o nosso Jesus. Esse é o verdadeiro Deus. Esse é o Filho de Deus que veio nos revelar o Pai. E ali no meio daquela sinagoga, as pessoas já não estavam entendendo nada, porque era sábado. Eles estavam ali para ouvir a lei. O texto nem sequer cita qual foi o livro que Jesus leu, qual foi o texto que ele leu, mas vai enfocar naquilo que Jesus ensinou ali de maneira prática. Porque Jesus ensinou a respeito da compaixão. Jesus ensinou a respeito da proximidade de Deus. Deus é um Deus próximo. Jesus, Ele é Emanuel, que é Deus conosco. Então, Deus está conosco. Deus está atento a nós. Não que Ele viva para nos servir de forma alguma. Mas é verdade que a palavra de Deus diz, quem é como nós? Que tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, Deus opera em nosso favor. Deus,
opera, trabalha, Ele faz coisas para nos beneficiar. Deus cuida de nós. Deus está nos cercando com o seu cuidado. Ele não nos promete, irmãos, uma vida cheia de facilidades. Ele não nos promete dar tudo que os nossos corações desejarem, satisfazer todos os nossos anseios naturais, de maneira nenhuma. Mas Ele nos garante que Ele está conosco, atento a cada uma das nossas necessidades, que Ele cuida de nós em todos os momentos das nossas vidas e que em tempo algum Ele se afasta. Até as pequenas coisas são importantes para Deus. Até as coisas minúsculas importam para Deus. Aquilo que talvez ninguém mais fosse dar importância se você compartilhasse. Mas para Deus, isso é importante, porque importa para você. E Deus, Ele está atento. E aí Jesus cura essa mulher de um modo tão maravilhoso, as pessoas ficam ali maravilhadas com aquilo que Ele realizou. Jesus evidencia, então, a compaixão de Deus. Ele evidencia que Ele tem esse poder sobre tudo. E Jesus, eu não sei se você notou aqui, quando foi que a mulher pediu para Jesus curá-la. Você conseguiu perceber isso? Porque ela não pede. Ela não abriu a boca. Até o momento de glorificar a Deus, aqui, ela não disse nada. Jesus, Ele viu e Ele conhecia o coração daquela mulher. E antes que ela pedisse, e sem que ela pedisse, Ele declarou sobre a vida dela. Então Jesus, Ele não precisa que a gente diga, embora Ele diga que nós devemos apresentar a Ele todas as nossas petições, todas as nossas orações, todas as nossas ansiedades têm que ser apresentadas em forma de oração. Mas Jesus, Ele conhece, o Pai, Ele conhece as nossas necessidades. Jesus também ensina aos discípulos sobre isso, falando que nós não precisamos ficar orando, fazendo vãs repetições, como fazem os gentios, né? Ele falava com os judeus, então o povo que não servia ao Deus verdadeiro, o povo que não conhecia o Deus verdadeiro, fazia orações repetidas, dando ênfase sempre nas mesmas coisas. Ele diz, vocês não precisam orar desse modo, porque o vosso Pai, Ele sabe do que vocês necessitam. Deus sabe. Deus sabe. Deus está atento, amém? Você crê que Deus está atento? Que Deus conhece as suas necessidades, os seus anseios, os seus medos, as suas alegrias? Jesus está atento. Então, a operação do poder de Jesus expõe esse amor do Pai. E é de se imaginar que todo mundo ali glorificasse a Deus junto com aquela mulher, não é? Porque eram localidades pequenas, eram aldeias, povoados, então muita gente ali já conhecia aquela mulher e sabia da enfermidade dela e de quanto tempo aquela mulher sofria com aquela enfermidade. Eram quase 20 anos desse modo. Eu não sei que idade ela tinha, mas independente de qual fosse, ela já tinha passado tempo demais naquela opressão. E era de imaginar que todo mundo glorificasse a Deus por aquilo que Ele mesmo fez ali. Mas ao invés disso, a gente vê no versículo 14 a reação do chefe da sinagoga, que era o líder, o responsável daquele lugar. E ele, sem querer falar diretamente para Jesus, sem ter essa coragem, ele vai e se pronuncia para a multidão, condenando o ato praticado por Jesus. Ele diz que 6 dias há para trabalhar. Então, nesses dias, vocês venham para ser curados. Ou seja, hoje não é dia disso. Aquela mulher foi liberta. Aquela mulher foi curada. Foi o próprio Deus que operou isso na vida dela. Mas aquele homem não conseguiu enxergar nada além de uma desobediência à lei. Porque o sábado era um dia em que não se podia fazer trabalho algum. E curar era considerado como um trabalho. Médicos não podiam atender no sábado. O sábado era o dia de descanso. Você não pode fazer coisa alguma. A religiosidade tinha cegado tanto aquele homem, que mesmo Deus agindo ali, porque quem poderia curar de modo natural aquela mulher daquele jeito? Se não fosse o poder de Deus operando, mas ainda que fosse evidente. Então, muitas vezes, a religiosidade endurece o nosso coração. E a gente não consegue mais crer que Deus é poderoso. Eu não sei se você já ouviu algum crente dizer
que hoje em dia não tem milagre mais. E quando vê alguma coisa, a notícia, um vídeo que circule, aí já vem a suspeita, isso aí é montagem. Isso aí é armação. Parece que alguma coisa dentro de nós quebrou e a gente não consegue mais acreditar que Deus é o Deus de milagres, prodígios, sinais e maravilhas. E a gente se deixa cegar por essa religiosidade, por esse espírito religioso, que rouba de nós a verdadeira fé, que rouba de nós a capacidade de enxergar Deus como Ele é, todo-poderoso, Senhor de todas as coisas. Então, se Ele quiser, Ele vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Mas Ele tem poder para fazer, isso é indiscutível. Mas algumas pessoas hoje perderam essa capacidade. E esse espírito religioso cegava também esse homem. E ele critica ali. Não fala diretamente com Jesus, mas ele xinga o povo. Porque isso não se deve fazer. Não se deve curar no sábado. Esse é um dia onde não podem acontecer milagres. Esse é um dia onde Deus não pode operar. Quando o homem quer tomar o lugar de Deus para dirigir as coisas e colocar Deus numa caixinha, ele quer dizer como Deus pode fazer as coisas. E a gente não deve fazer isso, irmãos. Há aquilo que eu disse, a liberdade no Espírito do Senhor. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Deus opera como Ele quer. Muitas vezes vai ser estranho mesmo. Porque Deus ele não tem que seguir os nossos padrões. Quando Jesus foi curar aquele cego e ele cuspiu no chão e fez aquele lodo e passou nos olhos dele, você acha que aquilo é normal? Mas ele fez. Por quê? Não sei. Talvez a gente possa receber alguma resposta dele no céu. Mas ele fez como ele quis. Aqui ele simplesmente declarou e depois impôs as mãos sobre a mulher. Deus, ele não cabe nas nossas restrições. Ele vai muito além. Então, vamos deixar Deus ter liberdade em nós. Liberdade para Ele confrontar os nossos próprios padrões de quem Ele é. Para Ele se revelar. Muitas vezes a gente estabelece um padrão para Deus. Deus é isso, isso, isso e isso. E aí, quando Jesus vem e quer mostrar que Deus ele vai além um pouquinho, a gente diz, não, mas para mim Deus é isso. Então eu não posso crer que Deus seja assim. Esqueça os seus padrões. Esqueça os seus conceitos. Apenas queira conhecer Deus como Ele é. Apenas aceite Deus quando Ele se revelar. Apenas aceite a manifestação do Senhor quando Ele quiser se manifestar. Não se feche à manifestação do Senhor. Não bloqueie, como a Bíblia diz, não resistir ao Espírito Santo. Deixe Ele ter liberdade para agir, como Ele quiser, quando Ele quiser. Apenas esteja aberto, apenas esteja atento, porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Porque Ele continua hoje tão atento a nós como Ele estava nesse dia em que Ele curou essa mulher. Quando Ele estava antes no passado, Ele continua sendo o mesmo Deus. E aí Jesus, Ele vai exortar essas pessoas por causa da hipocrisia. O Senhor, porém, no versículo 15, respondeu, hipócritas, todos vocês trabalham no sábado. Acaso não desamarram no sábado o boi ou o jumento do estábulo e o levam dali para lhe dar água? Ele está dizendo, olha só, vocês fazem isso no sábado. Vocês não consideram que é trabalho, porque isso satisfaz o interesse de vocês. Vocês são egoístas. Isso tem um valor para vocês, é o seu patrimônio, são seus bois, seus jumentos. Vocês estão indo lá e tirando no sábado eles do estábulo para poder levar para tomar água. E vocês não acham, ele vai dizer, que essa filha de Abraão, que esteve mantida presa por Satanás durante 18 anos, não deveria ser liberta? E outra coisa interessante é que Jesus vai dizer que essa mulher é uma filha de Abraão. Você sabe o que significa ser filho de Abraão? Amém? Ela era herdeira das promessas. Quer dizer que Jesus identifica ela como dentro da aliança. Ela não era alguém que estava excluído, ela não era alguém que estava à parte. Ela era alguém que estava aliançado com Deus.
ela era uma filha de Abraão. E quem diz isso é o próprio Deus, Jesus. Ou seja, essa mulher, ela não era infiel, ela não era desviada, ela não era uma rebelde, ela era uma filha de Deus. Ela era uma filha de Deus e Deus a conhecia assim. Jesus, fazendo essa declaração, ele mostra que realmente a fé dela era verdadeira. A fidelidade, o temor, a reverência, porque ela estava ali para ouvir a lei do Senhor. Ela estava ali naquele culto. Ela estava ali com um coração verdadeiro. A devoção dela era sincera. Ela buscava de fato ao Senhor. E Jesus reconheceu isso. Deus conhece a sua fidelidade. Deus conhece a nossa fidelidade. Deus conhece os nossos corações. Ele não pede que nós sejamos perfeitos, mas Ele pede que nós sejamos sinceros. E essa mulher permaneceu buscando a Deus. Imagine que não seja fácil para ela estar em público, ou mesmo num lugar, porque como essa mulher ia ficar sentada ali, qualquer posição devia ser incômoda, em pé ou sentada, mas ela foi. E não relata que ela foi apenas uma vez. Como era costume ir às sinagogas todos os sábados, ela provavelmente estava ali todos os sábados, ouvindo a lei. Ela permaneceu. Ela perseverou. Ela continuou. Enquanto você persevera, enquanto você continua fazendo as coisas simples, de buscar o Senhor, de ser fiel no pouco, de vir cultuar, de continuar lendo a palavra, de continuar orando, de continuar adorando ao Senhor, Deus está vendo e recebendo a sua devoção. A sua fidelidade não é desconhecida dele. Nosso problema é que nós menosprezamos as pequenas coisas. A gente às vezes quer fazer coisas extraordinárias para Deus, mas não se mantém fiel nas pequenas coisas. E foi sendo fiel nas pequenas coisas cotidianas, ordinárias, que ela teve esse encontro com Jesus. Que ela estava ali no lugar certo, na hora certa, porque ela foi fiel, porque ela permaneceu, porque ela perseverou buscando, crendo. Eu nem sei se essa mulher ainda cria que ela ia ser curada. Eu nem sei se ela ainda tinha essa expectativa. Não sei se ela procurou médicos e foi desenganada. Mas ela estava ali buscando a Deus. Ela estava ali adorando ao Senhor. Ela estava ali entregando a sua devoção a quem de direito. E Deus viu. E Deus viu. E uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção quando eu li esse texto. Ela era uma filha de Abraão. Mas se você percebeu, o texto vai dizer no início, quando Lucas escreve, que ela padecia de uma enfermidade por causa de um espírito impuro. E Jesus vai dizer também, aqui nesse versículo que eu acabei de ler, que ela estava sendo mantida, presa, cativa por Satanás. Ela era uma filha de Deus e havia sobre ela uma opressão demoníaca. Um espírito impuro. A causa da enfermidade dela é espiritual. Lucas diz isso e Jesus confirma com as próprias palavras. A causa da enfermidade dela era espiritual. Nem toda enfermidade tem uma causa espiritual, irmãos. Mas nesse caso era. Havia uma opressão. Ela era cativa de Satanás. E mais uma vez eu digo, há um espírito de liberdade aqui. Quando nós iniciamos o culto, houve aqui uma palavra, a Bruna ministrou a respeito de pessoas que entraram aqui com palavras de acusação, com a sua mente em opressão, e ela ministrou libertação sobre isso. Quando o pastor falou aqui, ele disse também de um espírito de opressão. E muitas vezes, Satanás, ele vai oprimir através de mentiras, através de engano. Ele vai buscar lançar setas, o tempo todo ele faz isso. E ele vai buscar ali criar uma forma de prender, de enredar no engano e aprisionar. Talvez essa mulher tivesse ali uma enfermidade
que se externou fisicamente por causa de algo que ela recebeu na sua mente, algo que ela creu, algo que ela ouviu, mas algo que entrou no seu coração. E Jesus chega ali e ele olha para aquela filha de Abraão, para aquela filha de Deus, e ele diz: não, você não vai continuar oprimida. A palavra que ele diz aqui no versículo 12, quando ele diz você está curada da sua doença, tem outras versões que vão dizer você está liberta, você foi livre e permanece liberta. Você foi livre e permanece em liberdade. Então a forma como Jesus nos liberta é verdadeira e é profunda. Nós conhecemos a Jesus e ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa libertação ela é verdadeira. Nós não somos mais escravos, nós não somos mais oprimidos pelo diabo, mas muitas vezes ele ainda tem achado ocasião na vida de muitos de nós para nos oprimir com mentiras, com enganos, trazendo peso, fardos que nós já não temos mais que carregar. Ele não pode nos contaminar, porque nós fomos justificados, mas muitas vezes ele pode trazer opressão, ele pode trazer peso. E Jesus nos diz que nós fomos libertos, que nós permanecemos livres. Lá no livro de Levítico, vai descrever vários rituais e vai falar a respeito do ano do jubileu, que era o ano em que os judeus, eles recebiam completa liberdade. Os escravos, eles eram alforriados. Aqueles que tinham vendido suas propriedades, eles recebiam de volta. Era um ano de restituição, era um ano de redenção, era um ano de redimir todas as coisas. E foi isso que Jesus veio fazer. Porque quando ele se identifica com o servo do Senhor, lá do livro de Isaías 61, e ele também numa sinagoga levanta e diz: hoje se cumpriu essa palavra diante de vós, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, para proclamar a vista aos cegos. É isso que Jesus veio fazer. E era isso que ele estava fazendo aqui, e é isso que ele ainda faz hoje em dia. Ele reergueu essa mulher e ele nos reergue. Porque muitas vezes nós não conseguimos olhar para o céu e ver de onde vem o nosso socorro. Nós não conseguimos olhar para o céu e buscar as coisas que são eternas. Nós olhamos para baixo, nós estamos com os nossos olhos nesse mundo. Muitas vezes nós estamos com o foco nas nossas dificuldades. Nós estamos olhando para o chão e Jesus, ele nos reergue, ele nos faz enxergar de novo o lugar da sua habitação. Ele nos coloca de pé outra vez. Jesus nos sustenta nessa posição. Porque quando saiu dali, da presença de Jesus, ela não se encurvou outra vez. Ela saiu dali e ela nunca mais se encurvou. Nunca mais aquela mulher voltou ao estado em que ela estava. E da mesma forma, espiritualmente Deus nos reergue, nos liberta e nós não precisamos voltar ao estado de escravidão. Nós fomos completamente redimidos pelo sangue de Jesus. Esse sangue é eficaz, completamente eficaz. Já foi lido aqui no início, mas Romanos 8:32 vai dizer que se Deus, ele não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se ele fez o máximo, como é que ele vai nos negar o mínimo? Se ele já deu tudo, como é que ele vai nos negar as outras coisas? Então Deus, ele já entregou o que ele tinha de melhor, de mais precioso, para mostrar o quanto ele nos ama. Como ele nos ama, ele não nos nega coisa alguma, ele cuida de nós, ele nos vê, ele está atento. De novo, Deus não vai satisfazer cada pretensão que nós tivermos. Deus não vai nos mimar, até porque ele não quer nos encher de coisas aqui. Deus ama nos abençoar, mas ele não é esse o propósito da nossa existência. Ele vai nos cercar de bens, ele vai nos abençoar, é isso que ele faz. Mas quando eu digo que Deus, ele conhece as nossas necessidades, é que ele está atento, irmãos. Ele não nos deixa aqui sem uma proteção, sem um arrimo, mas ao contrário, ele nos garante: eu serei um muro ao redor de vocês, eu vou estar com vocês o tempo todo. Jesus disse isso, ele deu uma garantia, um penhor tão precioso que é o Espírito Santo.
esse penhor de que ele permanece, a garantia, estou com vocês e eu vou voltar para levá-los para mim. Porque o Espírito está aqui, ele está garantindo essa promessa, é a certeza. Nós precisamos dessa convicção. O Senhor nos liberta, amém? O Senhor trouxe essa verdadeira liberdade. E há mentiras que o inimigo continua lançando, diversas mentiras, de que não tem valor, de que não somos dignos. É verdade, nós não somos dignos mesmo. Nisso ele tem completa razão. Mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, então nós temos valor diante de Deus. Não em nós, mas no sangue de Jesus. Então nós temos que ter essa verdade nos nossos corações. E nessa noite, eu creio que o Senhor direcionou essa palavra e que o Senhor falou aqui dessa forma, porque Ele está liberando nesse lugar essa libertação. Cativeiros estão caindo nessa noite, amém? Cadeias estão sendo quebradas nessa noite, amém? Para que haja verdadeira liberdade e o Espírito do Senhor possa operar. E Deus possa realizar na sua vida todo o plano dEle, toda a vontade dEle, a plenitude daquilo que Ele no céu planejou para você. Nada vai se perder. Nada vai se perder. A verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Você vai nessa noite agradecer ao Senhor por ser aquele que te vê e que te liberta. Você vai agradecer por essa libertação, porque Deus está nesse lugar. Amém? Jesus, nós proclamamos mais uma vez que o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Tu és, Senhor, soberano sobre céus e terras. Senhor, nessa noite, a Tua palavra nos diz que o Senhor tem olhado para nós com compaixão e misericórdia, que o Senhor tem estendido para nós a Sua mão e que o Senhor tem falado conosco e nós cremos, Jesus. O Senhor é o único Senhor a quem servimos. O Senhor é o nosso legítimo dono e ninguém mais. E que toda opressão, Senhor, que possa haver nessa noite sobre as vidas aqui, agora no nome de Jesus Cristo, por essa verdadeira palavra, Senhor, caia por terra, todas as cadeias, todas as formas, Senhor, que o inimigo usava para oprimir mentes e corações, no nome de Jesus, Pai, vícios, em nome de Jesus, o poder do Senhor nos liberta de toda a escravidão, do pecado, de toda a mentira do diabo, Senhor, venha trazer verdadeira identidade, verdadeira revelação de quem o Senhor é e de quem nós somos em Ti, no nome de Jesus, Pai, nos ajuda a conhecer a verdade e a sermos libertos por aquilo que o Senhor diz. Em nome de Jesus Cristo, substituamos em nossas mentes tudo aquilo, Senhor, que nós recebemos, todo o engano que nós recebemos por palavras de mentira, Pai, recebidas, seja, Senhor, por pessoas que nos disseram, por aquilo que nós acreditamos, ou setas que o inimigo lançou, mas que nessa hora, Pai, em nome de Jesus Cristo, todas essas mentiras não tenham mais efeito. A Tua palavra, Senhor, tenha domínio sobre nós. Nós cremos que o Senhor já proclamou a nossa liberdade de forma eterna. Em nome de Jesus Cristo, não somente nos céus, mas aqui na terra, desfrutamos dessa liberdade para andar nas novas obras que o Senhor fez para nós, naquilo que o Senhor criou, para que nos movamos nelas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Estes são os Teus filhos, esse é o Teu povo que invoca o Teu nome, e o Seu Espírito nessa hora sopre sobre cada vida, no nome de Jesus Cristo. Eu proclamo, Senhor, para a glória de Jesus Cristo, liberdade, verdadeira liberdade no Espírito do Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, 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 irmãos. E assim, como o testemunho dessa mulher trouxe glória para o nome de Jesus, os testemunhos das nossas vidas, daquilo que Jesus já fez e daquilo que ainda será feito, também vão trazer glória, louvor para o nome do nosso Deus. Amém?